Oi, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filmes românticos, sabe? Esses filminhos tranquilinhos, água com açúcar, gostosinhos de assistir e papéis de gênero. Qual que é a relação entre eles? Bora lá? Tem uma série de filmes românticos que a gente adora assistir, que fizeram parte da nossa construção de expectativas de relacionamento, como que a gente espera que um relacionamento seja e qual seria o sinônimo de um relacionamento perfeito. Sem dúvida, esses filmes, eles ajudam a moldar o que a gente quer viver e o que a gente procura em outra pessoa. A questão é que esses filmes eles são um reflexo da nossa sociedade e também são responsáveis por reforçar muitos papéis de gênero nos relacionamentos. A partir de estereótipos construídos de personagens extremamente previsíveis, mas que só estão ali dizendo qual que é a expectativa da sociedade em relação ao comportamento de homens e mulheres dentro de uma relação. Existem vários e vários personagens que já ficam manjados no nosso imaginário e que, vamos combinar, que muitas vezes tem filmes que a gente começa a assistir e a gente até sabe o final, porque eles são extremamente manjados e previsíveis. Um exemplo desses estereótipos de personagens que já estão ali presentes há muito tempo no nosso imaginário é o estereótipo do cara que tem vários traumas ali, ele é um cara sombrio, muitas vezes controlador, que tem essa ânsia por poder, por estar no controle, e acaba descontando isso na mulher perfeita da vida dele, que ele vai encontrar, e ele vai estar ali extremamente presente e bem possessivo na vida dela, porque ele não pode correr o risco de perdê-la. A gente tem dois personagens muito famosos que seguem exatamente esse estereótipo. O primeiro deles é o vampiro Edward Cullen, que esteve ali presente no nosso imaginário, pelo menos na minha geração, das adolescentes que assistíamos muito Crepúsculo e sonhávamos com um vampiro daquele. A gente tinha bolsa, caderno, que estavam ali reforçando aquele galã dark, né? Aquele galã sombrio, que tinha vários segredos, mas que estavam sendo ali decifrados por essa menina ingênua, humana, que estava ali quase que para curar as dores desse cara extremamente traumatizado. O Edward Cullen, ele tinha atitudes muito problemáticas, mas que a gente quase não via problema na época. Por exemplo, ele perseguia a Bella, ele aparecia no quarto dela de madrugada, ele observava ela dormindo, ele era extremamente ciumento e possessivo com as amizades dela. Hoje, a gente tem uma percepção um pouquinho melhor, mas imagina o que é crescer assistindo esse tipo de filme, entendendo esse tipo de relacionamento como um sinônimo de um relacionamento bem-sucedido. A mesma coisa vale para a fanfic mais famosa de Crepúsculo. Sim, 50 Tons de Cinza. Se você não sabia, 50 Tons de Cinza ela foi uma fanfic criada para transportar a história de Crepúsculo para um ambiente mais adulto, só que acabou virando livro e ainda rende muito dinheiro até hoje. 50 Tons de Cinza conta a história de um cara que também é extremamente traumatizado, mas que tem uma sede, viciado em poder. Ele é um multimilionário que é dono de várias empresas e que também tem gostos por sadomasoquismo, que envolve muita questão de poder e submissão. Mas a gente não vai entrar nessa questão do sadomasoquismo hoje aqui no vídeo. O problema é, esse Christian Grey, ele se apaixona perdidamente por uma menina completamente inexperiente, indefesa, ingênua, e ele começa a persegui-la, aparece nos lugares sem que ela tenha chamado, cerca ela de luxos, de roupas novas, de casas, de equipamentos luxuosos, inclusive influenciando no próprio trabalho dela. O problema é que tanto esse comportamento do Edward Cullen como o comportamento do Christian Grey foram vistos como comportamentos apaixonados. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam trazer o máximo de conforto, de proteção para as mulheres que eles amavam. Mas, na realidade, a liberdade dessas mulheres estava sendo suprimida. E se a gente falar, por exemplo, do estereótipo dessas personagens femininas, tanto a Bella quanto a Anastasia, elas foram personagens construídas para serem exatamente aquilo que elas exercem e o que se espera de uma mulher no relacionamento.
submissão, algo que remete à inocência, delicadeza e tudo aquilo que remete a uma mulher sem voz, fofinha, que vai aceitar todos os poderes e dominações desse homem da relação. Existem outros estereótipos, como por exemplo, aquele clássico do cara que é garanhão, que é o galã da história, muitas vezes o galã do colégio, quando a gente fala de filmes adolescentes. E esse cara se apaixona perdidamente por uma menina que nem é tão popular assim. E essa menina vai ser responsável por consertar esse cara que tem essa fome insaciável por mulheres. Conhece essa história? A gente já viu em vários filmes, né? E a gente pode até achar que esse tipo de estereótipo já tá tão manjado que nem aparece mais em filmes. Mas se a gente citar, por exemplo, um filme bem atual, adolescente, A Barraca do Beijo, ele fala exatamente disso. Era um cara todo galã, brigão, violento, que se apaixona pela melhor amiga do irmão dele e trata ela como quase como uma menina indefesa. Ele cerca ela de muitas formas. Ele vem com esse ar todo protecionista, impede que outros meninos peçam para ficar com ela. E isso no filme vai ser tratado quase como que um romance dos sonhos para essa menina. Afinal, ela tá ficando com um galã da escola. Mas até que ponto esse tipo de relacionamento é saudável? E principalmente, qual é o papel desses filmes para as nossas frustrações? Será que a gente tem que estar seguindo com esses estereótipos dos filmes nos nossos relacionamentos reais? É aí que entra a questão dos papéis de gênero. Os papéis de gênero, gente, eles estão presentes na nossa sociedade como uma série de formas, comportamentos, posicionamentos que se espera de homens e mulheres. E eu tô falando aqui de homens e mulheres especificamente, porque esses são os gêneros normativos que são associados a gente no momento do nascimento. Se a gente nasce com o sexo feminino, com o aparelho reprodutor feminino, o gênero feminino é associado a gente e a mesma coisa acontece para as pessoas que nascem com o aparelho reprodutor masculino e são entendidas como homens logo no nascimento. E desde a nossa infância, toda uma série de atitudes, comportamentos são cobrados, ensinados da gente. E todos esses comportamentos, eles fazem parte do que se entende de papéis de gênero. Esses papéis de gênero já foram, inclusive, encarados como coisas naturais e inatas da nossa natureza. Seria natural de uma mulher ter um instinto maternal ou ser delicada e submissa. Seria natural de uma mulher ter o dom de cuidar dos filhos, da casa e do marido. Da mesma forma como se trata que é natural do homem ser mais violento, ser mais forte, corajoso ou ter esse apetite sexual insaciável, como se fala muito nos filmes. A questão é que é bem errado e ruim para a nossa construção enquanto ser humano pensar que existem atitudes obrigatórias e papéis obrigatórios tanto para homens quanto para mulheres. E esses papéis de gênero, além de nos fazer ficar reféns de relacionamentos abusivos, por acreditarmos que o papel da mulher no relacionamento é servir sempre ao marido ou estar sempre subjugada e acabar tolerando relacionamentos em que o cara é abusivo, que ele controla as roupas, controla os amigos, controla toda a vida dela, mas até mesmo chegando a momentos de violência, como por exemplo os casos de violência doméstica e feminicídio, que são sim baseados nessa ideia de que existe uma obrigação natural das mulheres de obedecerem aos homens, de estarem sempre disponíveis, do corpo das mulheres serem algo posse desses homens, e todo crime que é cometido a partir dessa ideia de submissão feminina acaba sendo caracterizado como um crime de gênero. É o próprio conceito do feminicídio, que é um crime que é motivado por essa noção de que a mulher, por ser mulher, deveria servir ao homem em todas as situações. Existem casos muito absurdos de mulheres que são mortas porque negaram namorar com um determinado cara, de mulheres que são mortas porque não cozinharam o jantar, de mulheres que são mortas simplesmente porque não quiseram servir às vontades masculinas. E as meninas também vão sofrer muito com todos esses papéis de gênero, porque entende-se na sociedade que os homens não podem demonstrar nenhuma vulnerabilidade, que eles não podem chorar, tem que estar sempre no papel de poder, tem que ser os provedores da casa, e isso gera uma cobrança grande de meninos que nunca se abriram, que sempre trouxeram questões e problemas individuais que todas as pessoas têm de uma forma muito individualizada e fechada,
porque a sociedade não encara bem homens que são sensíveis. Esses papéis de gênero, eles são muito reforçados nesses filmes. Eles estão totalmente presentes nessas atitudes, por exemplo, de esperar sempre que o mocinho chegue na mocinha e faça declarações de amor, ou que a mocinha abra mão de certas liberdades dela em troca de um amor irracional do homem que está ali perdidamente apaixonado e que, se ele perseguiu ela ou brigou por ela em algum momento, foi porque ele a ama e tem medo de perdê-la. Esses papéis de gênero reforçados nessas comédias românticas, nesses filmes românticos, eles acabam naturalizando comportamentos que vão levar mulheres a serem assassinadas um dia, ou que vão levar com que a gente tenha vários e vários traumas e não acredite nos nossos potenciais, porque um dia vivemos relacionamentos em que o cara nos rebaixava constantemente. E até mesmo gerar traumas em meninos que não se enxergam no papel dos homens que estão sempre ali tomando as atitudes na relação. E ele não se sente confortável para isso e vai fazer com que gere uma série de problemas e traumas na vida dele. Esses papéis de gênero, eles estão aí só para nos causar mais problemas do que, na realidade, ser homem ou ser mulher são coisas que são construídas. Não é inato da gente ter esse tipo de comportamento. Já existem muitas pesquisas que provam exatamente esse mesmo ponto. Uma das mais famosas, um dos livros mais famosos, é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que ela tem aquela famosa frase, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Exatamente porque essa noção de mulher baseada nesses papéis de gênero é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Existem antropólogas que estudaram isso, estudando povos indígenas de outras localidades do mundo. Não é em todo lugar que as mulheres assumem esses papéis subordinados ao homem. Então, tudo é uma questão de construção social. É nosso papel desconstruir essas questões. É nosso papel de questionar esses papéis de gênero e tentar mudar cada dia mais essa realidade que só nos gera violências e traumas. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para você receber essas notificações e segue a gente nas redes sociais. Até mais!